poder do sangue de Cristo e a nova aliança. Amados irmãos e irmãs, o capítulo 9 da Carta aos Hebreus nos leva a contemplar uma das maiores verdades do Evangelho: a obra completa de Cristo no Calvário. O autor nos mostra que todos os sacrifícios, cerimônias e rituais do Antigo Testamento apontavam para algo maior, para um sacrifício definitivo que não apenas purificaria exteriormente, mas transformaria o interior do homem. Ele nos lembra que, enquanto o sumo sacerdote do Antigo Testamento entrava uma vez por ano no Santo dos Santos com sangue de animais, Jesus, o Filho de Deus, entrou uma única vez não com sangue alheio, mas com o seu próprio sangue, conquistando para nós eterna redenção. Hoje, vamos refletir sobre 3 verdades poderosas desse texto. Cristo é o sumo sacerdote perfeito. O sangue de Jesus é superior a qualquer sacrifício humano. Cristo é o mediador da nova aliança, que garante a herança eterna. Cristo é o sumo sacerdote perfeito. No Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, e isso uma vez por ano, no dia da expiação. Ele entrava com temor e tremor, oferecendo sacrifícios por si e pelo povo. Mas o texto nos diz que Jesus veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Ele não entrou em um tabernáculo feito por mãos humanas, mas no tabernáculo celestial. E não levou sangue de animais, mas o seu próprio sangue. Esse gesto marcou a diferença eterna. O que antes era provisório, em Cristo tornou-se definitivo. Amados, quantas vezes buscamos soluções temporárias para os nossos problemas espirituais? Quantas vezes nos apegamos a fórmulas humanas, a rituais, a tradições, mas esquecemos que somente Jesus pode entrar diante do Pai e interceder por nós? Cristo não depende de repetições. Ele fez uma obra completa e suficiente. Isso significa que se hoje você crer, já pode ter acesso à presença de Deus sem intermediários humanos. O sangue de Jesus é superior a qualquer sacrifício. O autor nos lembra que o sangue de animais purificava apenas exteriormente. Era um ritual simbólico, necessário para a época, mas não podia transformar a consciência humana. Mas o sangue de Cristo, oferecido de forma imaculada a Deus, tem poder de purificar a nossa consciência das obras mortas e nos capacitar a servir ao Deus vivo. Ele não nos lava apenas por fora, mas nos limpa por dentro, arrancando a culpa, o peso, o pecado e a condenação. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aqui está a boa notícia. Não foi o sangue de animais, mas o sangue precioso de Cristo, derramado uma única vez, que trouxe perdão definitivo. Quantas pessoas vivem aprisionadas pela culpa do passado? Quantos ainda acreditam que precisam fazer algo para pagar seus pecados? O texto nos lembra: já foi pago. Cristo já levou sobre si todas as nossas transgressões. Se você tem vivido debaixo da acusação, hoje é dia de libertação. O sangue de Jesus não apenas te perdoa, mas te purifica e te dá uma nova identidade. Cristo é o mediador da nova aliança. No Antigo Testamento, a aliança foi confirmada com sangue. Moisés aspergiu sangue sobre o povo, o tabernáculo e os utensílios, mostrando que sem sangue não havia pacto. Mas agora, Cristo se apresenta como o mediador da nova aliança, inaugurada com o seu sangue derramado na cruz. Essa aliança nos dá a promessa da herança eterna, um testamento válido confirmado pela morte do testador, um sacrifício perfeito feito uma única vez. O autor conclui com uma poderosa comparação. Assim como o homem morre uma só vez e depois vem o juízo, Cristo também morreu uma vez para tirar os pecados de muitos. E ele voltará, não mais para tratar do pecado, mas para salvar definitivamente aqueles que o aguardam. Aqui está a esperança da igreja. Jesus voltará, não como cordeiro sofredor, mas como rei glorioso. Ele virá para buscar os que foram lavados pelo seu sangue, os que permanecem firmes na fé, os que o esperam com confiança. Fique até o final, você vai ser abençoado. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é,
não pertencente a esta criação, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha, espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. No caso de um testamento, é imperioso que se comprove a morte daquele que o determinou. Porquanto, um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem o fez. Por essa razão, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, tendo em vista que, depois de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, Moisés levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de hisopo, e aspergiu sobre o livro e toda a população, declarando: Este é o sangue da aliança, a qual Deus ordenou para obedecerdes. E procedeu da mesma maneira, aspergindo com o sangue o próprio tabernáculo, e todos os utensílios usados nas cerimônias sagradas. Portanto, se fez necessário que as representações das construções que estão no céu fossem purificadas mediante tais sacrifícios, mas os próprios elementos celestiais, por meio de sacrifícios muito superiores a estes. Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos de ano em ano portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo. Mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas no final dos tempos, para aniquilar o pecado, por intermédio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, que aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. Agora eu te chamo a fazermos essa oração juntos. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pelo sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Obrigado, Senhor, porque o sangue de Jesus não apenas perdoa, mas purifica, liberta e nos dá uma nova vida. Pai, que cada coração aqui hoje receba essa verdade e seja fortalecido pela esperança da Tua promessa. Que possamos viver em santidade, conscientes da nossa herança eterna, aguardando com fé e alegria a volta gloriosa de Jesus. Em nome de Jesus, nosso sumo sacerdote, nosso Salvador e mediador da nova aliança, nós oramos. Amém. Obrigado por ter ficado até aqui. Deixe o seu like. Se inscreva no canal e, se possível, compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus continue te abençoando, você e toda a sua família.